Quais são as barreiras mentais que podem impedir a comunicação divina e nos afastar da plenitude do relacionamento com Deus? Por que o orgulho nos impede de ouvirmos a voz de Deus e buscarmos Sua vontade em nossas vidas? Como a amargura e os ressentimentos podem afetar nossa capacidade de ouvirmos a voz de Deus e experimentarmos o seu perdão e a cura? Podemos ler na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 21, da seguinte forma: Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Quão importante é a capacidade de ouvir a voz do nosso amado Deus e sentir a sua direção em nossas vidas. No entanto, muitas vezes nos encontramos em situações em que parece difícil ouvir claramente a sua voz. Precisamos compreender quais são as barreiras mentais que podem impedir essa comunicação divina e nos afastar da plenitude do relacionamento com o nosso Pai Celestial. Podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que nos diz: A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Aqui nós vemos o orgulho. O orgulho é uma barreira poderosa que nos impede de ouvirmos a voz de Deus. Quando somos dominados pelo orgulho, achamos que podemos lidar com tudo por conta própria, sem a necessidade de Deus. Não estamos dispostos a reconhecer que precisamos da sua sabedoria e de sua orientação em nossas vidas. O orgulho nos fecha para a possibilidade de Deus querer falar conosco e nos impede de humildemente buscarmos a sua vontade. Podemos ler no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aqui nós podemos ver o medo. Muitas vezes o medo nos impede de ouvirmos a voz de Deus. Podemos ter receios de como as pessoas vão nos julgar ou rotular se afirmarmos que ouvimos a voz de Deus. Esses medos podem nos fazer duvidar da autenticidade das experiências espirituais e temermos sermos considerados fanáticos religiosos. No entanto, devemos lembrar que Deus deseja falar conosco e nos guiar em todas as áreas de nossa vida. Devemos superar o medo e confiar em sua sabedoria e em sua direção. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 31 e 32, que nos diz assim: Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui nós podemos ver a amargura. Quando carregamos mágoas, ressentimentos e amarguras em nossos corações, nossa capacidade de ouvir a voz de Deus é muito afetada. A amargura endurece nossos corações e nos coloca na defensiva, inclusive em relação ao amor de Deus. Se mantivermos esses sentimentos negativos em nosso coração, eles nos impedirão de experimentar o pleno perdão e a cura que Deus deseja nos oferecer. Devemos deixar de lado a amargura, perdoar e liberar qualquer ressentimento, para que nossos corações estejam abertos e sensíveis à voz de Deus. Precisamos reconhecer e superar essas barreiras mentais para que possamos ouvir claramente a voz do Senhor e seguir a sua vontade em nossa vida. No versículo inicial de hoje, vimos que Tiago nos exorta a nos livrarmos de toda sujeira e maldade em nossas vidas e a aceitar humildemente a palavra que Deus plantou em nossos corações,
pois essa palavra tem o poder de salvar as nossas almas. Aceitar humildemente significa abandonar o orgulho e a tentativa de descobrir tudo por conta própria. Devemos humildemente buscar a vontade de Deus e confiar em sua orientação. Quando nos rendemos ao Senhor, abrindo nossas mentes e corações, seremos capazes de ouvir sua voz e experimentar a plenitude da sua direção em nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus nos ajude a superarmos essas barreiras mentais, para que possamos desfrutar de um relacionamento profundo e íntimo com Ele, ouvindo sempre a voz do Espírito Santo e seguindo o seu propósito para as nossas vidas. Amém.